que o Congresso da Nicarágua anunciou nesta quarta-feira um plano de trabalho para acabar com o processo eleitoral no país. Anunciada pelo presidente da casa, Daniel Porras, a medida atende a uma ordem do presidente Daniel Ortega. Na prática, o movimento elimina a possibilidade de uma disputa eleitoral em 2027 e formaliza o regime ditatorial no país. O grande destaque é que o Daniel Ortega tem falado e disse nesse último final de semana que não haverá mais eleições na Nicarágua. Ele não quer mais a realização de eleições, fez uma série de críticas aos seus opositores e agora o Congresso se prepara para acabar com o processo eleitoral no país. Começa essa rodada contigo, Rodrigo Andofato. Bom, Wellington, que falar da Nicarágua. Nicarágua é um país da América Central, faz divisa com a Costa Rica e com Honduras, se não me falha a memória. Tem um PIB hoje aproximado aí dos seus 18 a 20 bilhões de dólares, mas PIB tem os gastos do governo na conta, eu não gosto muito de usar esse número, gosto de sempre usar o número de exportações. 9 bilhões de dólares normalmente são exportados da Nicarágua. Do quê? Bom, são uma série de itens, mas principalmente ouro. É o item número 1. E quem é o maior consumidor da Nicarágua? Quem é o país que mais recebe exportações da Nicarágua? Os Estados Unidos, que vem brigando justamente com as ditaduras de esquerda na América Latina, né? Na América de uma forma geral. Inclusive, já deixou muito claro o posicionamento com relação ao México. Pois bem, a Nicarágua resolve, então, hastear a bandeira de uma ditadura socialista. E esse é o ponto, né, de inflexão com relação à América. Nós vamos começar agora a desmascarar os teatros pseudo-republicanos, né? Esse é o ponto, acho que, chave da questão da Nicarágua. Para quem não sabe, a Nicarágua é menor do que o estado do Ceará, em território. É algo, sei lá, 140 mil quilômetros quadrados, uma coisa assim. Qual é o ponto-chave disso tudo? O ponto-chave é que, mais uma vez, nós percebemos, porque fica muito bem caricato, muito bem desenhado, que o papel da esquerda não é livrar o povo da pobreza, e sim manter o povo na pobreza. E aí, se a gente puder fazer um paralelo, né, uma correlação com o que a gente vive no Brasil hoje, falamos de dívida pública, e o Coronel deu uma aula de política e de como é bom para o Flávio ficar mais livre, né, dessas âncoras que levam o país para perder a prosperidade, para perder riqueza. Se a gente puder fazer uma correlação rápida, o Brasil, se perder essas próximas eleições, se não tiver liberdade para tomar o caminho da prosperidade, pode se tornar um exemplo de Nicarágua, né? E eu não gostaria de ver meu país chegando a declarar que eleições são inócuas, não serve para nada, ou pior, né, o que o Daniel Ortega colocou, que as eleições, ele nem colocou que poderiam ser fraudadas, nada disso, que as eleições seriam uma maneira de ameaça ao regime que ele é o implantador. Tem uma co-presidente que é a mulher dele lá. Ou seja, a Nicarágua é a prova de que uma semântica pode mudar a lógica dentro da retórica. O que eu quero dizer com isso? Que o jeito de se colocar as palavras e algumas narrativas acabam por propiciar que um presidente, né, diga que não vai fazer eleições porque ele pode perder o poder, e as pessoas são obrigadas, por medo, os nicaragüenses, por medo, a aplaudir, mesmo que timidamente, como vimos ontem várias imagens do discurso do Daniel Ortega na Nicarágua, e o povo aplaudindo, sem saber muito bem se deveria aplaudir com ênfase, com entusiasmo ou não. E a gente acaba vendo que quem perde primeiro num país como a Nicarágua é a liberdade de seu povo. E isso é muito triste. Coronel Gerson Gomes. Pois Nicarágua. Nicarágua é um país interessante porque esse esperneio do Daniel Ortega, ele não terá sucesso, eu posso afirmar para vocês, por uma razão simples que o Rodrigo ele levantou muito bem.
o país ele é muito dependente dos Estados Unidos, não somente no comércio local ali da América Central com os Estados diretamente, mas até mesmo na questão da produção de ouro que o Rodrigo citou, que a Nicarágua ela vende grandes quantidades de ouro que inclusive superam a sua produção local, o que significa que ela recebeu durante bastante tempo ouro desviado da própria Venezuela, e havia uma intermediação de ouro extraído de várias localidades na América Central e Norte. Eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Isso é só a ponta do iceberg. Que existem mais de 7 brechas escondidas do povo e você tem direito de resgatar. Tem brasileiro que já sacou mais de 23 mil reais e por pouco não perdeu o prazo. Precisa olhar urgente o seu caso, antes que o judiciário tire seu direito, porque tem brecha com data para acabar e pode ser um valor alto. Então, deixei um link aqui na descrição embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo pela TV. Acesse agora, porque não dá para deixar passar mais esse abuso. E que já pega ali uma parte até do Brasil também, nas áreas Yanomami com venezuelanos. Parte desse ouro era colocado no mercado formal pela Nicarágua. Agora, o interessante é o seguinte, é que foi feito um acordo do governo americano, se eu não me engano ainda no governo Biden, para permitir que a Nicarágua pudesse continuar comercializando esse ouro, porque os principais compradores, se eu não me engano, são alguns países europeus e intermediados pelos Estados Unidos. Se eu não me engano, Grã-Bretanha e Holanda estão envolvidos nessas compras. E Canadá também tinha uma parcela. E os Estados Unidos concederam autorização a que esse comércio acontecesse sem sanções, porque havia uma sinalização de que o governo de Daniel Ortega já estaria finalizando, ele está com 80 anos, embora ele tenha mudado a Constituição no ano passado para colocar a sua esposa, Murillo, né? Tanto que a ditadura lá é chamada de Daniel Ortega Murillo, a ditadura, porque ele deu poderes à esposa para ser uma co-presidente, ela não é nem vice-presidente, ela é uma co-presidente da Nicarágua. Colocou uma pessoa da sua família para fazer o controle das mídias totais do país, não é só a mídia social, não. Toda e qualquer publicação de vídeo chegou ao ponto deles colocarem leis que até a pessoa que filmasse um aniversário, um casamento, precisava de uma licença para poder postar isso, para publicar, para vender o vídeo da sua cerimônia ali, teria que passar por uma autorização. A CNN foi expulsa, a CNN que era de esquerda e meio que apoiava no começo, até a CNN foi expulsa, documentários que foram feitos sobre a Revolução Sandinista, pessoas que estavam trabalhando, e o pior de tudo, ele expulsou a oposição, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quando o Eduardo Bolsonaro, essa semana, ontem, anunciou que ele obteve finalmente o Green Card, eu parabenizo, porque ele pode ter a residência permanente, pode viajar, sair dos Estados Unidos, voltar sem precisar recorrer ao asilo político. Isso foi muito importante para Eduardo lhe dar muito mais liberdade, mas a verdade é que na Nicarágua, isso que aconteceu com o Eduardo, que aconteceu com o Ramagem, que aconteceu com a Elisa Robson, que aconteceu com Alan dos Santos também, e tantos outros que foram obrigados a pedir asilo político aqui, mas quando você vê jornalistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo terem os seus passaportes confiscados, foi exatamente o modelo nicaragüense. Na Nicarágua, eles fizeram isso, eles jogaram para o desterro, ou seja, jogaram para o exílio toda a liderança política que se colocava contra o governo ou organizava uma oposição para a eleição. Eles já estão no governo há mais ou menos 20 anos, quase 20 anos ou aproximadamente 20 anos. Mas essa vinda do Daniel Ortega para o processo político eleitoral, ela foi, na verdade, apoiada por Lula, pelo PT. E é interessante que houve um apoio da Igreja Católica, do movimento católico brasileiro. O movimento católico brasileiro, a CNBB, aqueles grupos que estavam na gênese do PT, porque o PT teve a Igreja Católica ali, das comunidades eclesiais de base, do movimento da Teologia da Libertação, todos juntos ali na formação do PT. Esse mesmo grupo ajudou no processo de migração daqueles guerrilheiros da Revolução Sandinista para o processo político, e o Daniel Ortega, quando ele vem pela eleição, ele vem apoiado pelo Lula.
E eles são muito próximos, podemos dizer que eles dois, junto com Raul Castro, são os últimos sobreviventes, os dinossauros da formação do Foro de São Paulo lá atrás, quando o Lula ainda era vivo o Fidel Castro, quando eles articularam aquele movimento na América Latina que sucederia àquela expressão do leste europeu que estava caindo com a queda do Muro de Berlim, com a debacle da União Soviética, e eles fariam essa reestruturação na América Latina como o socialismo do século XXI. Pois é, toda essa estrutura hoje está modificada e podemos dizer que está ruindo. Existem apenas 3 dinossauros: o Raul Castro, irmão do Fidel, Daniel Ortega e Luiz Inácio Lula da Silva. Podemos dizer que Cuba e Nicarágua já estão com seu futuro definido em relação até à proximidade dos Estados Unidos, a pressão econômica e principalmente a presença de Marco Rubio no Departamento de Estado. E o Brasil? O Brasil terá que se posicionar, porque na eleição de 2022 foi proibido associar o nome de Lula ao Daniel Ortega. Por quê? Porque naquele momento ele perseguia a Igreja Católica, a mesma Igreja Católica que esteve na gênese do movimento sandinista e que esteve na gênese da migração para o processo político. Agora é perseguida na Nicarágua. Bispos foram expulsos, presos, missas são canceladas, procissões não podem ser feitas, padres foram presos, freiras foram presas, vários clérigos foram expulsos do país. E isso não podia ser dito na campanha eleitoral. Não sei desse ano. Como é que o Lula sairá dessa associação natural? Claro que eles encenaram ali um afastamento, né? O Lula chegou a aparentar um afastamento tanto do Maduro quanto do Daniel Ortega, mas a gente sabe que isso é mise-en-scène, é apenas teatro. Então, esse é o momento que a gente está vivendo na América Latina. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.